Abra sua Bíblia no Salmo de número 23. Hoje nós queremos, dentro de mais um salmo selecionado entre os 150, observarmos o desafio que Deus tem para as nossas vidas, para os nossos corações. Salmo de número 23. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Salmos, que livro maravilhoso, irmãos. Nessa terceira mensagem da nossa série Salmos Selecionados, eu queria mais uma vez repetir para vocês. Não seria ruim, seria altamente edificante, seria maravilhoso se nós pudéssemos passar 150 domingos olhando, atentando para cada um desses salmos. Os 150 não tem um que é mais importante ou outro que seja menos importante. Mas selecionaremos alguns salmos. Já vimos o Salmo 50, já vimos o Salmo 1, já vimos, hoje veremos, o Salmo 23. Trazendo à memória algumas coisas que já tratamos. O livro dos Salmos, sem sombra de dúvidas, é um convite à adoração. Quando examinamos no primeiro domingo os Salmos 95, 6, vimos esse apelo: ó, vinde, adoremos, prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Veja que é um convite, é um chamamento à adoração. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Iniciamos o culto hoje com Isaías 6. Quando o contemplar da glória do Senhor faz Isaías prostrar-se diante de Deus e temer pela sua própria vida. Adorar ao Senhor é o que de mais maravilhoso a criação poderia fazer para com o Criador. Mas examinamos no primeiro domingo que a adoração, ela se divide numa adoração verdadeira, que nós podemos chamar daquela adoração eficaz. E uma adoração que não é verdadeira, em contrapartida, não é eficaz, é ineficaz. Existem duas formas, dois modelos de adoração, e que a palavra nos faz contemplar e refletir sobre essa verdade. A adoração eficaz, a adoração verdadeira, é aquela que revela a grandeza e a glória de Deus e envolve totalmente e plenamente o coração do adorador. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A adoração eficaz que chega ao trono de Deus é aquela que engrandece a Deus. É aquela que revela o quão grande Ele é. Quão grande és tu, quão grande és tu. Em contrapartida, do outro lado, a adoração ineficaz é aquela que não é a verdadeira, é aquela adoração que revela na realidade a vida, e quando a gente diz a vida, a gente está dizendo o coração inadequado do adorador. Porque para que nós adoremos ao Senhor e essa adoração seja recebida por Deus, é necessário que o coração do adorador esteja sintonizado com o coração do Pai. É necessário que aquele que o adore em espírito e em verdade. E quando o fruto que sai dos nossos lábios não condiz com o nosso coração, é uma adoração ineficaz. É uma adoração que não chega ao trono de Deus.
Portanto, precisamos sempre sondar os nossos corações e nossas vidas. Nossa adoração tem sido eficaz ou ineficaz? Porque se é ineficaz, é perda de tempo. O que sai dos nossos lábios não chega nem sequer, ou não passa nem sequer, como aquela força de expressão. Eu me lembro minha mãe quando dizia: olha menino, essa tua oração não vai passar nem do teto. Porque minha mãe sabia as coisas erradas que eu estava fazendo, e minha mãe puxava minha orelha e chamava a minha atenção. Tua oração não passa nem por esse teto. Então sonde seu coração. Eu tenho que sondar o meu. Nós temos que sondar os nossos corações. A nossa adoração tem sido eficaz ou ineficaz? Adorar, já vimos essa definição, que é despertar a consciência sobre a santidade de Deus. Exige a necessidade de despertar e despertar a consciência. O nosso culto a Deus é um culto racional, não é um culto único e tão somente emocional. É necessário sim, conforme Romanos 12, 1 e 2, a que não nos conformemos com esse mundo, mas que haja uma transformação, uma renovação da nossa mente, do nosso entendimento. Portanto, adorar é despertar a consciência sobre a santidade de Deus, é alimentar a mente com a verdade de Deus, é purificar a imaginação pela formosura de Deus, é abrir o coração ao amor de Deus e é dedicar a vontade ao propósito de Deus. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. No entanto, já vimos que para nos achegarmos a Deus é necessário que limpemos as mãos, a que reconheçamos que somos pecadores, a que muitas vezes somos levados pelo nosso duplo ânimo, ou seja, pela nossa mente dividida, e também purificarmos os nossos corações. Davi, um dos maiores autores dos Salmos, era uma pessoa contrita para com Deus e reconhecia essas verdades. Quando no Salmo 51 ele dizia: purifica-me, ó Deus, purifica-me com hisopo. Ó Deus, torna a dar-me a alegria da salvação, renova em mim um espírito reto, purifica o meu coração, ó Pai. Davi era alguém contrito, um pecador, tanto quanto nós, mas que se derramava diante do Pai, rogando pelo seu perdão. Cada passo que eu dou em direção ao conhecimento de Deus é um passo que Ele dá em direção à intimidade comigo, porque a busca do conhecimento de Deus me leva à intimidade com Ele. Quanto mais eu o conheço, mais íntimo me torno dele. E a pergunta, na última vez em que pregamos sobre o Salmo 1 foi: você conhece a Deus? Porque o Salmo 1 nos depara com isso. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Se você diz que conhece a Deus, e se eu digo que conheço a Deus, é necessário que as ações e que o louvor que sai da minha boca sejam resultado daquilo que está aqui no meu coração. E vimos que o mais importante, o que transcende o dizer que conheço a Deus, é ser conhecido por Ele. Ser conhecido, e muito mais ainda, reconhecido por Ele, nos garante que jamais seremos desprezados por Ele. O Salmo 1 nos confrontou para o fato de que Deus conhece quem são suas ovelhas, e Deus conhece quem são os bodes. Quem são as ovelhas? São aqueles que diz que estarão à sua direita. Quem são as ovelhas? São aqueles que são chamados de justos. Quem são as ovelhas? São aquelas que terão como destino o céu. Quem são os bodes que um dia estarão diante do grande pastor? Os bodes são aqueles que estarão à sua esquerda. Os bodes são aqueles que são chamados no Salmo 1 de ímpios. E os bodes são aqueles que terão como destino o inferno. Minha pergunta para ti mais uma vez, trazendo agora à tona e recordando o que vimos há 3 domingos passados. 3, é isso mesmo. Porque no penúltimo domingo,
vocês me fizeram aquela surpresa, né? Não deixaram eu pregar. Arrancaram o meu esboço e fizeram aquela homenagem pelos 10 anos que a gente está aqui em Bugaçu. Louvado seja Deus. E no último domingo, os jovens dirigiram. Então, no antepenúltimo domingo, nós havíamos feito uma reflexão sobre essa questão. Um dia todos nós estaremos diante do rei, do grande pastor. E ele dirá às suas ovelhas, vão para a direita e aos bodes fiquem à esquerda. E o destino final das ovelhas é o céu. E o destino daqueles que não conhecem a ele, porque não são reconhecidos por ele, é o inferno. De que lado você está? Quem aqui pode dizer, louvado seja Deus porque eu estou à direita, diga amém. Quem está à esquerda, diga amém. Isso não é nenhuma sugestão política não, tá bom? Mas eu sei que, poxa, não, deixa para lá, né? Deixa pra lá. Salmo 23. O que nós observamos no Salmo 23? Quero trazer para você aqui algumas explicações sobre quem era Davi, o ofício de Davi, e o que levou Davi a escrever esse salmo. Davi, ele foi o rei mais celebrado e admirado pelo povo de Israel. Se você perguntar para um judeu quem foi o rei que mais se destacou, quem é o rei que mais eles admiram, é Davi. Quando você anda por Israel, o que você se depara é isso. É até certo ponto, eu não quero usar essa força de expressão, mas há um culto a Davi. Há um engrandecimento à pessoa de Davi. Rei celebrado, rei admirado. Aí está uma das estátuas lá em Israel, onde temos o rei Davi com a sua harpa. O túmulo de Davi lá em Israel é venerado. O túmulo onde estão os restos mortais de Davi. Os judeus lá se apresentam, os judeus lá fazem uma oração que é a seguinte: ó Deus, restaura ainda o trono do teu filho Davi. Eles anseiam por esse Messias que virá, restaurar o trono de Davi. Eles não reconhecem que o Messias já veio. Mas Davi é um rei respeitado lá em Israel. Davi, rei mais celebrado e admirado pelo povo de Israel, e que começou a sua trajetória como pastor de ovelhas. É interessante, o pequeno Davi, o meigo Davi, aquele jovenzinho, ruivo, de gentil aspecto, inofensivo, como sendo um menino raquítico, sem forças, e que era desprezado inclusive pelos seus irmãos, tinha um grande ofício: pastorear ovelhas. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 78, 70 e 71. Também elegeu a Davi seu servo, e tirou Davi de onde? Onde estava Davi quando foi chamado por Deus para ser rei? O tirou dos apriscos das ovelhas, e o tirou do cuidado das que se acharam prenhes, para apacentar a Jacó seu povo e a Israel sua herança. Grande ofício, pastorear ovelhas. Quando Samuel foi até a casa de Jessé para ver se lá encontrava aquele escolhido de Deus para que pudesse ungir como rei de Israel, Jessé mandou chamar os meninos mais velhos, os filhos mais velhos, os mais vigorosos, os mais formosos, os verdadeiros soldados que guerreavam no exército de Saul. Mas quando Samuel lá chegou, que olhou aquela fileira dos filhos de Jessé, não sentiu paz no coração e disse: não é nenhum destes a quem o Senhor quer ungir o rei de Israel. Não há mais ninguém. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços. E disse Jessé a Samuel: ainda falta o menor, e o menor está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Você imagina aqueles jovens vigorosos, verdadeiros atletas, esperando, quem sabe, serem apontados por Samuel como futuro, como próximo rei. E Samuel olhando cada um deles e dizendo: não, não é, não é, não é. Deus, tem certeza que é aqui mesmo, Deus? Não é possível. Aí ele faz a pergunta crucial: Jessé, me diga, todos estão aqui? Não, ainda tem um menorzinho. O menor está lá cuidando de ovelhas. Manda chamá-lo.
manda chamá-lo. A Bíblia nos diz em primeiro livro de Samuel, capítulo 17, 28, que ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Quando Jessé, um certo dia depois que Deus já confirmara a Davi que ele seria o próximo rei de Israel, isso causa nos seus irmãos mais inveja, mais raiva. E um dia Jessé diz a Davi: vai lá e leva um lanche, leva uma marmitinha para os seus irmãos, leva esse queijo lá, veja como é que os teus irmãos estão, olha como é que está a batalha, olha como é que está essa situação entre os filisteus e entre o nosso país Israel. Dá uma sondada, Davi, vai lá, mas mais importante, leva essa comida para os teus irmãos. Quando Davi aproximou-se do arraial, viu aquele gigante filisteu afrontando o exército de Israel, dizendo: não há homem aqui, não há um que em nome do Deus de vocês possa vir me enfrentar. E Davi ouve aquilo, ele sente zelo pelo nome do seu Deus a quem ele honrava, e ele então fica agoniado com essa situação. E o seu irmão lhe chama a atenção: você veio aqui o quê? Para tirar o barato da gente? Para ver que esse gigante está afrontando a gente, que nenhum de nós tem coragem? Você é muito presunçoso. Com quem você deixou as ovelhas lá? Vai cuidar das tuas ovelhas. Teu papo é cuidar de ovelhas. Ele era desprezado por seu ofício. Mas a Bíblia continua dizendo que no versículo 33, Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Davi era desprezado. Davi não era levado a sério. No entanto, no versículo 34 diz que Davi falou a Saul: teu servo, ou seja, eu, rei Saul, apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo leão como urso, assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Eu quero dirigir uma palavra a você, jovem, que aqui está. Tem muito jovem hoje em dia que quer começar por cima. Tem muito jovem hoje que não se prepara para a vida, mas quer começar por cima. Não quer pagar o preço de estudar, de se esforçar, de se preparar. E aqui eu digo e repito para vocês, uma cultura, mas uma cultura que está enraizada e arraigada no nosso país. De simplesmente as pessoas quererem tudo de mão beijada. De mão beijada. Sabe quem é o bom político? É aquele que diz que vai dar bolsa tal e mais bolsa tal para vocês. Sem precisar fazer nada. E tem muito jovem mal acostumado. Davi nos dá uma tremenda lição. Eu quero que você saiba, jovem, que tudo na nossa vida contribui para o nosso bem. Nem sempre começaremos por cima. Muitas vezes teremos que começar por baixo. E quão bom é quando começamos por baixo, aprendemos com a vida, galgamos degraus e vencemos. Porque é com o suor do nosso rosto que a Bíblia diz que a gente tem que prosperar e progredir nessa vida. Veja que o aprendizado de Davi, num ofício desprezado por todos, era um preparo de Deus para que pudesse colocar ele sobre degraus muito maiores na vida dele. Enquanto ele levava a sério o ofício de cuidar das ovelhas, que era menosprezado pelos seus próprios irmãos, com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Vai cuidar das tuas ovelhinhas.
E não vem aqui é papo de gente grande. Muitas vezes nós somos desprezados naquilo que nós fazemos, mas Deus está nos moldando, Deus está nos forjando, Deus está nos preparando para grandes vitórias que virão amanhã. Amém ou não? Leve a sério. Ele foi desprezado pelo rei. Aquele cara é homem de guerra. Quem é você? Ah, rei, tu não me conheces. O cuidar de ovelhas me moldou, me forjou, me ensinou. Eu matei urso, eu matei leão para cuidar e preservar essas ovelhas do meu pai. Eu posso ir e enfrentar esse gigante. Sabe por quê? Porque quem nos capacita nas obras da vida e nas circunstâncias da vida é Deus, o nosso Senhor. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nas diversas passagens bíblicas em que encontramos promessas, há uma chave para que se receba o que Deus promete nelas. Tem muita gente querendo receber só as promessas de Deus. Tem gente querendo viver da promessa de político. Saiba de uma coisa, meu amado irmão. Independentemente do resultado dessas eleições, não tem um homem que trará solução para nossas vidas. Mas aquele que confia em Deus é mais do que vencedor. Amém ou não? Independentemente de quem seja o que vai ser eleito ou não. Eu sei que a Bíblia nos diz que a gente não deve temer o governo. A gente só deve temer o governo se a gente fizer o mal. Porque o governo está aí também para trazer espada. Está aí para trazer juízo. Então que você aproveite as circunstâncias da vida. Aqui você aproveite cada oportunidade que o Senhor dá. Não fique escolhendo, não fique moldando. Tem muita gente chorando hoje em dia. Levanta a cabeça. Todas as circunstâncias, em tudo, o Senhor está trabalhando para o nosso bem. Creia nisso, em nome de Jesus. Mas tem promessas, e tem muita gente querendo promessa. Mas sabe que as promessas, muitas delas são condicionais? Tem muita promessa na palavra de Deus que tem uma chave. Se você fizer isso, eu te darei isso. Se você cumprir isso, eu te darei como resultado isso. E lembra do Salmo 50, que foi o primeiro salmo que nós vimos? Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Amém ou não? É bom saber disso, que eu posso invocar e o Senhor vai responder. Só que tem um referencial, tem uma chave, tem um condicional. E nós vimos que era o versículo anterior. Oferece a Deus sacrifícios de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Versículo 14. Quando eu cumpro os meus votos com o Altíssimo, aí sim, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Todas as promessas têm um condicional. A gente quer se agarrar às promessas, mas a gente não quer cumprir com a nossa responsabilidade. Todos nós, irmãos, temos necessidades. Todos nós passamos por anseios e por angústias. E o Salmo 23 oferece para nós respostas aos nossos anseios, às nossas necessidades e às nossas angústias. Rapidamente nós percorreremos o Salmo 23 e nos deparamos com uma primeira frase dizendo que o Senhor é o meu pastor. Esse é um dos salmos mais lindos que nós temos aqui diante de nós na Bíblia Sagrada. Eu acredito que um dos mais declamados e um dos mais lidos. Quantos já ouviram esse Salmo 23? Levanta a mão. Quase que totalidade. O Salmo começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. E a minha pergunta para ti é: quem é esse bom pastor? Quem é esse bom pastor que Davi está dizendo? O Senhor é o meu pastor. Quem é esse pastor bom, que cuida, que provê? Quando nós olhamos para Davi, Davi é tremendo profeta. Não somente rei, mas é profeta. E nós temos uma sequência de salmos que são conhecidos como salmos messiânicos, onde Davi profeticamente apresenta aquele que ainda haveria de vir, o Jesus Cristo, o perfeito Filho de Deus. Vejam como Jesus assume para si
o papel do bom pastor. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, lá no capítulo 10, 11, as palavras de Jesus são essas: eu sou o bom pastor, porque o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus se apresenta no Evangelho de João como sendo esse bom pastor. E veja que as pessoas diziam para Jesus: se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. E respondeu-lhes Jesus: já vou-lo tenho dito, e não o credes. Jesus acaba de afirmar: eu sou o bom pastor, porque o bom pastor dá vida pelas ovelhas. E todo bom judeu conhecia o Salmo 23. E quando ouve Jesus falar que era o pastor, ele está dizendo, ele está se fazendo como Deus. Porque nós conhecemos o pastor do Salmo 23. Nós conhecemos o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, dito nas palavras de Davi no Salmo 23, de que é o nosso pastor. E eles se dirigem a Jesus e diz-nos abertamente: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, tu és o Messias. Jesus disse: já quantas vezes eu tenho dito a vocês, mas vocês não creram. E vós não o credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Jesus diz que aquele que não crê que Jesus é o Cristo é porque não é das suas ovelhas. E a minha pergunta para ti é: crês tu que Jesus é o Cristo? Já crestes em Jesus Cristo como sendo o Salvador do mundo, o Messias prometido? Já crestes em Jesus e já confessastes a Ele o senhorio sobre a tua vida? Porque se não crestes nele ainda como Senhor e Salvador, é porque não és ovelha dele. Continuando em João 10, em 27 e 28, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas me seguem. E como resultado, dou-lhes a vida eterna. Jesus, meus amados irmãos, não somente tem que ser o seu pastor, mas Jesus tem que ser também o seu Senhor. A gente quer ter um bom pastor para prover as nossas necessidades. A gente quer ter um pastor para cuidar da gente como ovelhas queridas. Mas Davi diz: o Senhor é o meu pastor. Se você crê que Jesus é esse pastor, esse bom pastor, se você crê que Ele é o Filho de Deus, se você ouve a voz dEle e conhece a voz dEle e sabe que Ele é o profetizado na palavra de Deus como Salvador desse mundo, tu tens que aceitá-lo como Senhor da tua vida. O Senhor é o meu pastor. Jesus tem sido o Senhor da tua vida? Jesus tem sido o Senhor da tua vida, Jesus tem sido o Senhor dos teus bens, Jesus tem sido o Senhor das tuas vontades, Jesus tem sido o Senhor dos teus passos? Ou você insiste em ser o Senhor do teu próprio nariz? Porque se Jesus é bom para ser o teu pastor, Ele deseja ser, acima de tudo, o teu Senhor. Senhor da tua vida. Senhor dos teus atos, Senhor das tuas palavras, Senhor dos teus desejos. Jesus é o teu Senhor. Se Jesus é seu pastor, e se Jesus é seu Senhor, Ele tem poder para suprir todas as suas necessidades. Se. Agora, se você só quer tê-lo como um pastor provedor de necessidades, saiba que para ele ser o teu pastor, você tem que assumi-lo como Senhor da tua vida. O Salmo 23 contém promessas condicionais, que também exigem de nós a posse de uma chave. E que chave é essa? Todos passamos por necessidades, sejam elas emocionais, materiais, espirituais, físicas, pessoais. Talvez você entrou aqui hoje com uma necessidade grande em tua vida. Algo tem te afligido,
Talvez seja uma necessidade que só você sabe e só você confidenciou a Deus. Eu não sei como está a tua vida com Ele. Eu não sei o que tem te angustiado. Eu não sei qual é a tua grande necessidade. Mas eu sei que todos nós temos. E que bom saber que tem alguém que quer prover as nossas necessidades. Nós temos dificuldade de como lidar com a ira. Nós temos dificuldade de como lidar com o desânimo. Nós temos dificuldade de como enfrentar essa insegurança da vida. Nós temos dificuldade para lidar com a amargura que persiste em continuar corroendo o nosso interior. E a Bíblia nos adverte que a gente não deveria permitir que nenhuma raiz de amargura pudesse aflorar e pudesse enraizar-se aqui na nossa vida. A amargura é como fel. A solidão, a culpa e tantas outras necessidades. Mas quando você assume o fato de aceitar Jesus como sendo o seu Senhor, veja que quando esse Senhor Jesus torna-se o Senhor da tua vida, Davi afirma: o Senhor é o meu pastor. E você pode repetir comigo que está em amarelo: nada me faltará. Sabe o que isso significa? Que você não vai ter falta de nada do que seja necessário para você viver. Porque nele você tem os sejam materiais, sejam espirituais. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada. Não andeis, já dizia Jesus, o nosso bom pastor. Não andeis inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. O que é que está te angustiando? O problema é que nós nos angustiamos por coisas que não são necessárias. O Senhor promete que, como sendo nosso pastor, Ele supriria as nossas necessidades. Às vezes estamos preocupados o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Mas para alguns a necessidade está além do que as suas necessidades pessoais. Tem criança aí, quem sabe, tem adolescente que acha que a necessidade é ter o último modelo de videogame. E fica querendo extrair do pai o último modelo do videogame. Acha que a Bíblia está dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E Ele vai prover aquele videogame que eu tanto quero. Sabe o que aconteceu uma vez? Nós ministrávamos treinamento. Eu já compartilhei com as alunas e os alunos que já fizeram treinamento da PEC comigo. Uma vez uma aluna dos nossos cursos, ela começou a ensinar para suas crianças de que se elas orassem ao Senhor e tivessem fé, o Senhor iria dar tudo o que eles desejassem. E aquela criança começou a orar porque ela queria uma bicicleta. E a professora disse para ela: pode orar, o Senhor vai te dar a bicicleta se você tiver fé. A criança orou, 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 e a criança estava angustiada, triste, chorosa, e aproximou-se da professora e disse: professora, Deus não é bom porque Ele não me deu a bicicleta. A senhora disse que se eu orasse com fé, Ele daria a bicicleta. Aí a professora veio na segunda-feira, no dia do treinamento, pedir socorro para a dona Cida, minha esposa, e para mim. E dizer: pastor, o que eu faço agora? Eu ensinei para a criança que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E que ela podia orar com fé que o Senhor daria a bicicleta, e o Senhor não deu a bicicleta. Pastor, vamos fazer uma vaquinha para dar bicicleta para a criança? Eu falei: compre a bicicleta você agora. Quem ensinou que Deus iria prover dando a bicicleta, não foi você? Onde é que está escrito na Bíblia que se a gente orar com fé, Deus vai dar a bicicleta? Mas sabe o que a Bíblia diz? É que o Senhor é o meu pastor e nada me falta daquilo que é necessário para eu viver. Amém ou não? Não andem ansiosos pelo que havereis de comer, beber ou vestir. Porque se eu cuido das aves do céu, se eu cuido das flores do campo, eu cuidarei de vocês também. E o Senhor, meus amados irmãos, diz na sua palavra, e é o próprio rei Davi quem diz no Salmo 37, eu fui moço já, agora eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Amém ou não? Quem comeu hoje? Quem comeu pelo menos 2 vezes hoje? Quem comeu mais de 3 vezes hoje? Misericórdia, hein? Vocês estão?
Estão gordos, né? Por isso que ela gordo depois e fica falando, né? Mais de 3 vezes. Aí você vai dar desculpa, não, é que eu como de 3 em 3 horas, né? Isso, eu sei disso. Mas é isso, meus amados irmãos, o Senhor supre as nossas necessidades. E quem pode dizer, o Senhor tem suprido as minhas necessidades? Amém ou não? Em glória. E o Senhor é tão bom que Ele faz muito mais além do que a gente pede ou do que a gente pensa. Jesus promete na sua palavra que quando Ele é o nosso Senhor e quando Ele é o nosso pastor, Ele supre as nossas necessidades. Por isso que, se Jesus é seu pastor, mas muito mais ainda, se Jesus é o seu Senhor, Ele tem poder para suprir. E suprir quantas necessidades? Todas. Necessidade não é o videogame. Necessidade não é a Pajero que você quer. Ai, eu quero uma, tô torcendo tanto para uma Hilux, eu preciso de uma Hilux, Senhor, né? Poxa, supra essa minha necessidade. Quem sabe Ele vai te dar um bilhete único para você pegar ele, né? Um bom para pegar o ônibus aí, poder rodar com o ônibus. E não vai te faltar o dinheiro para você botar carga no seu bilhete. Talvez o Senhor não vai te permitir ir a pé, talvez o Senhor vai te dar uma bicicleta. E essa semana, irmãos, a bicicleta salvou minha pátria. Eu precisei levar o carro para o mecânico e eu precisava resolver alguns problemas. Eu peguei a bicicleta, eu estou morto, certo, eu estou morto, as pernas estão doendo. Mas andei de bicicleta, andei em Buias, andei lá por toda Frederic René Jaeger, Teotônio Vilela, tudo de bicicleta ali. Eu confesso a vocês que empurrei em alguns momentos ela. Mas o Senhor promete que Ele supre as nossas necessidades. Talvez você não tenha a bicicleta, mas talvez Ele vai te dar o calçado para que você possa caminhar. E a gente precisa ensinar para os nossos filhos as nossas necessidades. Amém ou não? Tem pai se descabelando, tem pai que está fazendo muito mais além do que ele pode para suprir caprichos. Ensine teu filho desde pequeno que o Senhor está aí para suprir as nossas necessidades. E Ele faz isso em glória. Se Jesus é o seu pastor e o seu Senhor, sim, Ele tem poder para suprir todas as nossas necessidades. Isso inclui as nossas necessidades materiais. O que comer, o que beber, o que vestir. Na minha época, eu sonhava em ter um All-Star. Sonhava. Mas meu dinheiro só dava para comprar um topper. Alguém se lembra de topper? Hã? Eu comprei um topper, cano longo, branco. Eu peguei uma gilete, raspei o nome topper, que tinha aqui naquele círculo, e raspei o nome topper que estava atrás. E com uma caneta preta e vermelha, eu fiz lá uma estrelinha vermelha e escrevi All-Star Converse. E eu andava com o meu topper. Era, né? Segunda linha. Mas as pessoas, uau, você tem um All-Star? Tenho. Eu tinha que reforçar isso, a caneta, todo dia praticamente, né? Porque você ia andando, o negócio ia desbotando, e eu ia lá e pintava. Eu arrumei o meu jeito de ter o meu All-Star. Mas você sabe o que tem gente que está fazendo aí, para suprir esses caprichos? Tem gente roubando, tem gente matando. E tem pais deixando de comer para satisfazer os caprichos dos seus filhos. O Senhor é o meu pastor. E se o Senhor é o meu pastor e Senhor, de nada eu terei falta. Amém ou não? Louvado seja Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Por isso deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele me faz deitar em verdes pastos. Sabe o que mais a ovelha gosta de comer? Graminha verde, fresquinha. E Davi, conhecedor que era do ofício de pastor, ele diz, o Senhor é um pastor tão bom para a gente, que leva a gente para verdurinha fresquinha, para graminha boa, e me leva para as águas tranquilas. A ovelha, ela tem um problema, ela é muito assustada, as ovelhas são muito dóceis, as ovelhas, elas se amedrontam com qualquer barulho, se assustam. E as águas agitadas são o suficiente para assustar as ovelhas. Mas aqui está dizendo, o Senhor não vai levar a gente para água agitada, o Senhor vai levar a gente para água tranquila. É tranquila, não é água parada. Não é água contaminada, mas é água tranquila. O Senhor supre a nossa alimentação,
o Senhor supre aquilo que nós necessitamos. Porque se Jesus é o seu pastor, é o seu Senhor, Ele tem poder para suprir essas nossas necessidades. E essas nossas necessidades também incluem necessidades de a gente ter calma e de se sentir seguro. Ele me faz deitar em verdes pastos. Tranquilidade. Mas Ele também me leva para a água tranquila. Proteção. Proteção. Saiba que tudo que você pensar nessa vida, que possa te dar segurança, é incapaz de transferir e de transmitir essa segurança. A palavra de Deus já diz que se o Senhor não vigia a casa, em vão vigia a sentinela. Se não é o Senhor que está vigiando a cidade, em vão vigia as sentinelas. Nós podemos achar que a nossa segurança está em alarmes, em circuito de televisão, em circuito interno, em um seguro pomposo que a gente possa fazer. Mas é o Senhor quem nos transmite a segurança. A segurança não está num carro blindado, mas a segurança está em confiarmos no Senhor, mas fazermos a nossa parte. Não é porque eu confio no Senhor que eu vou deixar a porta de casa escancarada. Não é porque eu confio no Senhor que eu vou deixar o carro com a chave no contato. Eu vou fazer a minha parte. Mas quem guarda é o Senhor. Eu sei que você, minha amada, às vezes fica angustiada com um filho que não volta para casa. Eu sei que você está angustiado com um filho ou a filha que foi para a universidade. A hora que não avança, a hora que não para, a hora que não me traz a resposta, o telefone que eu tento fazer o contato, e hoje em dia a gente fica escravo, a gente manda um WhatsApp, o filho não visualiza, o filho não responde, e a gente fica angustiado, dependente, achando que a segurança está nesse aparelho. Sabe o que a Bíblia diz? É que quando o Senhor é o nosso Senhor e pastor, eu posso me deitar e descansar em segurança, porque eu sei que o Senhor está comigo. Amém ou não? A segurança não está em circuitos, a segurança não está no próximo presidente, nem no próximo governador, nem nos deputados e senadores que nós elegemos, mas a verdadeira segurança vem do alto e vem dos céus. Nele a gente pode confiar. Mas o versículo 3 diz que Ele também refrigera a minha alma, e que Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O que isso significa para a gente? O que o salmista está querendo dizer nesse versículo 3? De refrigerar a alma, de guiar-me por caminhos, por veredas de justiça. Eu tenho dito e repetido que se Jesus é o seu pastor, mas não adianta ser só o pastor, Ele tem que ser o seu Senhor. E se Ele é o seu pastor e Senhor, Ele tem poder para suprir todas as suas necessidades, sejam elas de alimentação, de vestuário, sejam elas de consolo, sejam elas de segurança, sejam elas também necessidades emocionais e de discernimento. Refrigera a minha alma. Quantas pessoas com a cabeça quente têm muitas vezes não sabido como lidar com a ira. Irmãos, eu confesso a vocês, eu oro diariamente para que Deus possa dar a paciência necessária para a gente viver nessa vida. Mas a gente sabe que quanto mais a gente pede paciência, mais tribulação vem para testar a nossa paciência. Mas irmãos, esse trânsito de São Paulo nos angustia. Quem dirige diariamente, quem enfrenta esse time, deveria estar com a documentação em ordem. Do jeito que ele vinha na esquerda, ele entrou para a direita na minha frente para desviar, para não passar por aquele comando. Ele quase causa um acidente, irmãos. O sangue ferve naquela hora. Mas sabe o que a Bíblia diz? É que se Jesus é o meu Senhor e o meu pastor, Ele tem esse poder de refrigerar a nossa alma. Sabe o que é isso? É jogar aquele balde de água fria para a gente que está de cabeça quente poder se refrescar. Como é que você tem reagido em casa? Como é que você tem tratado a tua esposa? Como é que você tem tratado os teus filhos? Como é que você, filho, tem respondido para os teus pais? Como é que está sendo o teu contato na escola, no trabalho?
O que é que tem infernizado e tem fervido a tua cabeça? É o vizinho que está te azucrinando? É o companheiro de trabalho? É lá na escola o bullying que insiste em fazer contigo? A Bíblia está dizendo que se Jesus é o nosso pastor e se Ele é o nosso Senhor, Ele tem poder para suprir todas as nossas necessidades. Isso inclui as nossas necessidades emocionais, de fazer com que a gente possa parar 2 vezes, contar e pensar antes de falar. Ele tem esse poder de refrigerar a tua alma, mas também de te guiar pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Se Ele é o teu Senhor, se Ele é o teu pastor, Ele vai te encaminhar pelo caminho que você tem que seguir. Caminhos de justiça e não caminhos de pecado. O que mais diz a palavra de Deus no versículo 4? Que ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, eu tenho uma certeza de que eu não temeria mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ah, se Jesus é o seu pastor, se Ele é o seu Senhor, Ele tem poder para suprir todas as suas necessidades. E isso inclui as necessidades de correção, de instrução. Veja, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que a gente estivesse passando por uma situação, quem sabe agora, resultado das nossas escolhas ruins, das nossas más escolhas, das escolhas que diariamente a gente tem feito pelo mal e pelo caminho da desordem e pelo caminho do pecado. Aqui está dizendo que tu estás comigo e Ele está comigo. Sabe para quê? Para pegar a vara e para pegar o cajado e trazer para mim correção, trazer para mim discernimento. Todo pastor tem um instrumento em suas mãos, uma vara, tem um cajado. O cajado é aquele que tem o cabinho de guarda-chuva. Sabe para que o pastor usa o cajado? Para enroscar aquele cajado no pescoço da ovelha e trazê-la para junto dele. Sabe para que ele usa a vara? Para dar uma lapada naquelas ovelhas que insistem em querer se desviar do caminho, ir para o caminho da morte, ir para o caminho da perdição. Ainda que a gente esteja nesse caminho da perdição, sabe o que Jesus está dizendo que quer fazer contigo? É te puxar com o cajado. É te tirar dessa zona de perigo. É te tirar desse vale de sombra e da morte. Mas sabe que quando Ele te traz para junto de ti com esse cajado, às vezes Ele vai ter que te corrigir com a vara. Ele vai ter que te corrigir com a vara. E sabe o que isso traz para a nossa vida? Não revolta, mas traz para a gente consolo. Se alguém está sem correção, da qual todos os filhos são participantes, questione-se. Se você está vivendo deliberadamente em pecado, se você está vivendo deliberadamente em caminhos de morte, se você insiste em ir pelo caminho que parece ser direito, mas que leva para a morte, se você não estiver sentindo o Senhor te puxando com o cajado, e se você não estiver sentindo o Senhor te dando umas lapadas com a vara, é porque você não é filho. Agora, se você está sentindo as lapadas de Deus, que isso te traga o consolo e a resolução de dizer: Senhor, eu vou endireitar os meus caminhos. Porque os pastores chegavam ao ponto daquela ovelha que era rebelde, a quebrar as suas perninhas, para que elas ficassem um tempo sem andar e se desgarrar do rebanho. Se o Senhor é seu pastor, Ele tem esse poder de suprir as tuas necessidades e que incluem as necessidades de correção e de instrução. Não desmaies quando pelo Senhor fores corrigido. Endireita o teu caminho. Se o Senhor é teu pastor, Ele vai te corrigir. E que a gente aceite essa correção como um consolo que vem da parte de Deus. Versículo 5.
Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Às vezes, as necessidades psicológicas, emocionais. Veja, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. O Senhor não deseja que você trate os seus inimigos com vingança. Lá em Hebreus está escrito: minha é a vingança, diz o Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor. A correção vem do Senhor. Não faça justiça com as tuas mãos, mas confia no Senhor, porque é o Senhor quem tratará com os nossos inimigos. O Senhor é quem tratará com aqueles que estão, afrontando você. O Senhor é quem tratará com esses que têm zombado. O Senhor é quem vai tratar com esses que têm te menosprezado. Entrega ao Senhor. A vingança é do Senhor. E a Bíblia está dizendo aqui que o Senhor prepara para a gente, na presença dos nossos inimigos, essa mesa farta. Quando a gente tenta resolver as coisas por nós mesmos, nós somos falhos. Nós podemos exceder. E nós podemos pecar, fazendo um juízo errôneo das coisas. Entrega ao Senhor. O Senhor é quem te dará esse equilíbrio psicológico, emocional, para enfrentar essa afronta, para enfrentar os teus inimigos, enfrentar aqueles que estão te desprezando, que te estão menosprezando. E sabe como o Senhor tratará contigo? Ele vai ungir a tua cabeça com óleo e vai fazer com que o teu cálice transborde. Satisfação nossa está no Senhor. É o Senhor quem supre cada uma de nossas necessidades. E o salmista termina dizendo: certamente, ele tem segurança de que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Se você tem a Jesus como sendo o seu pastor, mas ele é seu pastor porque você já o recebeu como seu Senhor, saiba que ele tem poder para suprir todas as tuas necessidades. E essas necessidades incluem a necessidade que a gente tem muitas vezes de ter a reafirmação do Senhor. Talvez muitas vezes nós ficamos em dúvidas: ó Senhor, tudo isso está acontecendo comigo. Ó Deus, será mesmo que o Senhor está comigo? Será que o Senhor, ó Deus, é meu Senhor? Será que eu sou de fato salvo? Muitas vezes as dúvidas vêm e a gente precisa de uma reafirmação. E o Senhor está dizendo para a gente: certamente tu és meu filho. Seguramente tu és meu filho. E saiba que bondade e misericórdia é o que eu quero que te siga todos os dias da tua vida. Mas em nome de Jesus, que haja em nós a disposição de habitar na casa do Senhor por longos dias. Onde é que você tem se refugiado no mundo? Em quem você tem se refugiado? Onde você tem buscado a solução dos teus problemas? Tem pessoas que quando a situação aperta, quando o cinto aperta, quando está com um problema, sejam eles de necessidades físicas, sejam eles de necessidade de grana, seja ele passando por uma dificuldade, o que faz? Estou sofrendo perseguição, eu estou irado, estou com amargura no meu coração, eu estou com dificuldade, sofrendo perseguição no meu trabalho, tem gente na igreja que não gosta de mim, e começa a criar os seus fantasmas e os seus inimigos. Sabe qual é a primeira disposição que muitos têm? É de se afastar da presença do Senhor. É de ir embora. Hoje tem um movimento grande de pessoas que dizem: eu não preciso estar na igreja, eu não preciso estar em comunhão. Sabe o que o Senhor está dizendo? Que Ele quer te cercar, e quer te seguir, e quer te dar, te cobrir, te inundar de bondade e de misericórdia. Todos os dias da tua vida. Mas tu tens que ter a disposição de habitar na casa do Senhor por longos dias. Não tem coisa nenhuma. Você quer graça, você quer misericórdia, você quer bondade do Senhor. Você quer que essa graça, essa bondade, essa misericórdia continue contigo todos os dias da tua vida. Assuma o compromisso de estar sempre, sempre habitando com o Senhor. Em comunhão com o Senhor. Congregando entre irmãos. E que o Senhor hoje restaure, quem sabe, essa tua necessidade
de poder dizer hoje do fundo do seu coração: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quantos estão felizes hoje por estar aqui na casa do Senhor? Quantos adentraram aqui com necessidades no teu coração? Quais são as tuas necessidades? Quais são essas necessidades emocionais, físicas, materiais? Eu só posso te dizer uma coisa, que se o Senhor é o teu pastor, e que se o Senhor é o teu Senhor, Ele tem poder para suprir todas as tuas necessidades, porque o Senhor é o meu pastor. E se Ele é o meu pastor e Senhor, você pode dizer comigo? Nada me faltará. Do que você precisa hoje? Eu não sei se você precisa, em primeiro lugar hoje, do mais importante que Ele pode te dar, que é a salvação da tua alma. É tornar-se o seu Senhor. A Bíblia diz lá em Romanos 10, 9 a 13. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Se você ainda não creu em Jesus como sendo seu Salvador, o versículo 13 de Romanos 10 diz que você pode hoje invocar ao Senhor. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvo. Creia no Senhor como sendo seu Salvador. E entregue hoje a sua vida a Ele, para que Ele seja o teu pastor. Torne-se ovelha, ovelha desse bom pastor. Bom pastor que veio para dar a própria vida por você e por suas ovelhas. Creia que Ele vai suprir cada uma de suas necessidades. E tudo isso em glória por Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Fecha seus olhos. Pastor, eu entrei aqui hoje com uma necessidade muito grande. Eu não sei se você precisa hoje de refrigério. Mas a Bíblia diz que Ele refrigera a nossa alma. Eu não sei se você tem andado por caminhos tortuosos e tem sentido a mão do Senhor te corrigindo. Se a mão do Senhor está te corrigindo, se a vara do Senhor, se o cajado dele estão te trazendo correção, isso é algo que você precisa. E que isso possa trazer para ti o consolo do Senhor. Qual é a tua necessidade? Pastor, a despensa está quase vazia, é o trabalho que insiste em fugir de mim. Eu tenho procurado, eu tenho buscado. Saiba que se o Senhor é o teu Senhor e o teu pastor, nada te faltará. O Senhor é provedor das nossas necessidades. Davi disse, eu fui moço, agora sou velho, e nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Do que você precisa hoje? De direção? Se você sabe qual a direção a tomar e não toma, saiba que o Senhor hoje pode vir trazer consolo, conforto e suprimento para a tua vida, de correção e de direção. E não desmaies quando por Ele fores repreendido. O Senhor deseja que você ande pela vereda da justiça, pelo caminho do bem. E tudo isso por amor do seu nome. Qual é a tua necessidade? Andas amargurado, andas irado. É a amargura que insiste em não permitir que você perdoe. O Senhor está dizendo para você não vingar, mas para você esperar, porque é Ele mesmo quem preparará uma mesa farta diante dos teus inimigos. Minha vingança, diz o Senhor. Pastor, hoje eu preciso
entregar as minhas angústias a Deus. Hoje eu preciso que Ele de fato constitua-se no meu Senhor e no meu pastor. A palavra de Deus falou ao meu coração. Você quer que eu te inclua nessa oração? Levanta a tua mão. Eu quero orar por você. Amém. 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 Qual é a tua necessidade? Amém. Você precisa da graça de Deus. Se é isso que você precisa, Ele diz que certamente graça, bondade, misericórdia te seguirão todos os dias. Você precisa crer e entregar a sua vida a esse Senhor, a esse pastor. Convém cada vez mais que Ele cresça e que nós diminuamos. Eu desejo cantar mais uma vez esse cântico. Fique em pé. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez com esse cântico que nos desafia a olharmos para esse Senhor, a olharmos para esse Salvador e sabermos que Ele precisa cada vez mais crescer e ser Senhor e ser pastor em nossa vida. Que a gente encha o nosso coração dessa graça, desse poder. Que a gente encha o coração dessa graça, dessa provisão, dessa bondade e dessa misericórdia. Entrega hoje a tua angústia, a tua necessidade ao Senhor, enquanto canta esse hino que diz que convém que diminuamos. Se há alguém aqui nessa noite que ainda não decidiu-se por Jesus, eu gostaria muito de, ao término desse culto, ter uma palavra contigo. Se você ainda não conhece esse pastor como sendo o seu Senhor, eu te aguardo ao término do culto, quando orarmos e terminarmos tudo. Eu gostaria tanto que você viesse aqui à frente e dissesse: pastor, eu preciso que tu ores comigo. E com todo prazer, eu te indicarei o caminho que leva a essa graça por intermédio de Jesus. Mas você, meu irmão, que já conhece esse Senhor como sendo o seu pastor, que cada vez mais você entregue as tuas necessidades a Ele, que você se encha dEle e que a graça dEle seja suficiente para ti. Cantemos. Enche o meu coração de ti, pois sem ti não sou nada. Esse é o nosso bom pastor. Tu és o meu valor, és meu Salvador, meu maior amor. Reflita essa beleza. Tua beleza eu quero refletir, exalar teu perfume, Jesus, e ser santo como és, Ser santo como és, puro como és, te amar como me amou, graça, misericórdia, pois naquela cruz se entregou por mim. do fundo do coração. Me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar e encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Tomar a cruz muitas vezes exige da gente disposição de perdoar. Enche o meu coração de ti, pois sem ti não sou nada. Jesus, tu és o meu valor, és meu Salvador, meu maior amor.
eu quero refletir, exalar teu perfume, Jesus, e ser santo como és, ser puro como és, te amar como me amou, pois naquela cruz se entregou. Por mim, me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar, me encher-me de ti, pegar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar, encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Ó Deus, ó Pai, nós chegamos à Tua presença agora, humildemente através da oração, para entregar aqui, ó Deus, as Tuas ovelhas em Tuas mãos. Sabemos que tem ovelhas aqui precisando, ó Deus, descansar em verdes pastos. Sabemos que tem ovelhas aqui necessitando dessas águas tranquilas. Sabemos, ó Deus, que tem ovelhas aqui que precisam de um refrigério na sua alma. Mas sabemos que tem ovelhas Tuas aqui, Senhor, que precisam do consolo e da correção da Tua vara e do Teu cajado. Ó Deus, tem ovelhas aqui amarguradas, Senhor, oprimidas, mas que precisam, ó Deus, dessa graça, dessa misericórdia, seguindo a vida deles todos os dias. Ó Deus, alguns lutando com a ira, alguns lutando com a perseguição. Dê a eles a certeza hoje, ó Deus, que Tu preparas uma mesa. É Tu quem preparas a mesa, não somos nós. Ó Deus, nós precisamos hoje do Teu consolo, do Teu conforto. Pai, eu creio